Este vídeo é trazido até você por ninguém, porque só eu trabalho sozinho nessa desgraça. E aí, gurizada do YouTube, tudo bem com vocês? Grande Semen está na área e hoje eu gostaria de falar de um anime que não é novo, mas que eu terminei de assistir ontem e que eu gostaria de fato recomendar a quem quer que caia de paraquedas nesse vídeo. Como é que eu vou fazer esse vídeo? Eu vou falando aqui normal, né, no microfone, e no fundo eu vou passando aqui algumas imagens que simplesmente aparecem no Google quando você pesquisa sobre o anime de Akame ga Kill, que é o anime que nós vamos falar hoje. Então vamos lá. Akame ga Kill, numa tradução livre, significa Akame mata. Akame é essa guria aqui, de cabelos pretos e olhos vermelhos. Inclusive o nome Akame também pode ser traduzido como olhos vermelhos. Mas, apesar disso, apesar do nome Akame ga Kill, eu não considero que a Akame seja realmente a protagonista, porque a gente observa muito mais a história sobre o ponto de vista do Tatsumi, que é esse rapaz aqui que está sendo abraçado no lado esquerdo da nossa tela. Qual que é a história do Tatsumi ou Tatsumi, não importa a pronúncia que você tenha. Ele sai da sua vila natal, né, e vai para a capital. Por quê? Porque a vila onde ele mora é um lugar bastante pobre. Então ele decide ir até a capital junto de alguns dos seus amigos para tentar arrumar dinheiro e melhorar a condição de vida dos seus companheiros da vila. Mas assim que ele chega na capital, tretas acontecem, tretas no nível bem hardcore. Na verdade, cara, eu vou ser bem sincero, quando eu li a sinopse de Akame ga Kill, eu não estava nem um pouco interessado em ver um anime, mas eu sabia que ele era meio que aclamado pelas pessoas, então eu falei, pô, um dia eu vou ter que ver essa droga. E, bem, só depois de ver o primeiro episódio eu já vi, caraca, esse anime realmente é diferenciado. Enfim, Tatsumi chega na capital, coisas estranhas acontecem e ele de repente se vê aliado à chamada Night Raid, que é um grupo de assassinos cujo objetivo é derrubar o governo da capital, derrubar o imperador e o primeiro-ministro que está por trás das ações do imperador. E o anime segue exatamente nessa vibe, do começo do primeiro episódio até o último episódio, que é essa guerra que acontece entre o Império contra os rebeldes. E dentre os rebeldes tem a Night Raid, que é o grupo que a gente acompanha mais de perto. Eles são todos os rebeldes? Não, tem muito mais rebeldes, mas a Night Raid é um grupo deles e que a gente observa mais de perto. Certo? Se tratando de uma guerra, qual que é o problema? Qual que é o problema em qualquer guerra? O maior problema de qualquer guerra é que ninguém sai ganhando. Guerra é uma coisa muito complicada. Em guerra, você vai perder muito dos seus companheiros, você vai perder muito dos seus amigos. E isso quando você não perder a sua própria vida. E Akame ga Kill não pega leve nesse sentido. O anime é bastante violento. Tudo bem, já teve animes bem mais violentos, mas para os padrões que nós temos hoje é um anime bem violento e que não pega leve no sangue, não poupa sangue, ele é bem sangrento quando ele precisa ser. E então é meio que dar um spoiler, mas também não é, então nem tente se apegar muito aos personagens, porque a qualquer momento qualquer um deles pode morrer. E exatamente essa é a sensação da guerra, que ninguém sabe até quando vai sobreviver. Essa é a realidade de qualquer guerra, mas parafraseando aqui de leve o Android 16 do Dragon Ball, né? Por que as pessoas entram em guerra? Aí que entra a frase do Android 16. É porque algumas pessoas simplesmente não podem ser convencidas com palavras. Então algumas atitudes devem ser tomadas. E outro ponto interessante desse anime é que ele não foca apenas nas relações do protagonista com seus companheiros, não foca apenas na Night Raid. Ele também mostra muito o outro lado da guerra, os inimigos que eles enfrentam. Ele mostra muitas relações dentre esses inimigos, mostra muito o sofrimento que eles passam a cada perda e como que eles vão mudando ao longo da história, como que eles vão se desenvolvendo.
é uma parada que eu não lembro de ter visto, que tipo, desde o começo até o final fica claro quem é protagonista e quem é antagonista. Fica claro que os objetivos de ambos são opostos, né? Para um ganhar, o outro tem que perder. Mas é muito interessante você ver essa dicotomia, sabe? Você vê que os dois lados são humanos, que os dois lados também sofrem, que os dois lados também têm objetivos. Isso é algo que poderia muito bem ser bem mais explorado em outros animes, mas que infelizmente não é. É uma baita de uma pena. Por fim, a Akame ga Kill é um anime que é simples e direto. Ele tem apenas 24 ou 25 episódios. Ele é bem curtinho, dá pra ver bem rapidinho e tipo, não precisava de mais nada. Ele é um pouquinho corrido, é sim senhor, mas tipo, realmente não tinha muito por que alongar. Se tivesse mais uns 10 episódios, também talvez ficaria um pouco mais tranquilo. O ritmo dele seria mais fluido. Mas é um anime que consegue ser bem sucinto, tendo muitas cenas de ação, muitas cenas de emoção, muitos momentos assim de diversão, de comédia, cara. É um anime que ele é realmente bem completo. É um shounen no seu sentido mais clássico, digamos assim, no sentido mais completo. Tem todos os elementos necessários para ser um bom shounen. Então fica aqui a minha recomendação desse anime, que me surpreendeu muito, que eu realmente não tinha muito interesse em ver, mas que ele acabou me surpreendendo para um caramba. E só para terminar, né, eu acabei pesquisando aqui de leve. Esse anime é baseado em um mangá, assim como os animes costumavam ser antigamente, né? Hoje em dia essa relação está meio subvertida. E o mangá, né, ele terminou acho que alguns anos depois do anime, é uma parada meio estranha, apesar de que o final do anime ele foi meio que escrito pelo autor do mangá, mas o final do mangá é diferente do final do anime. É uma loucura que só. Então, só que o que eu quero dizer é que tem dois finais diferentes. Pelo que eu vi, são bem diferentes, mas que são coisas que, tipo assim, não dá nem pra comparar. Mas, enfim, galera, é isso que eu queria falar hoje. Fico no aguardo dos comentários de vocês. Nos vemos na próxima oportunidade. Até então. Tchau!